Boa tarde, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula de aprofundamento da nossa nova maratona Supere a Dor da Traição em até 4 semanas. Se você ainda não me conhece, eu sou a Paula Abreu, eu sou a pessoa que te mostro qual é o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em até 4 semanas, seja para você ficar ou seja para você sair desse casamento. Porque hoje, gente, a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo. Sem entender o tipo de mente do seu marido, você não supera a dor da traição, tá? Vou falar sobre isso hoje. Por que cada marido não quer falar sobre a traição? Eu vou te explicar baseado em cada tipo de mente, tá? Vamos lá, gente. Vocês entenderam que cada um tem um tipo de mente diferente? Se vocês não entenderam isso, é só você perceber dentro das relações como os casais se distanciam. Como os casais querem coisas diferentes. Como os casais falam em linguagens diferentes, né? Teve uma mulher aqui na aula da manhã que ela falava assim, eu falo com meu marido uma coisa, ele entende outra. É exatamente sobre isso que eu tô falando. Quando você fala de um jeito, seu marido entende de outro, e aí começa uma discussão, e aí começa um distanciamento, né? Porque você não está tendo com esse marido um diálogo positivo. Ou tem algumas mulheres que até têm um bom diálogo com o marido, mas se fala sobre todas as coisas, sobre a visão familiar, sobre a visão profissional, mas não consegue aprofundar, e tem uns tipos de mente que é realmente muito difícil fazer isso, que é assim, ó, a gente fala tudo sobre as pessoas, a gente fala tudo sobre os filhos, a gente fala tudo sobre a família, a gente fala tudo sobre tudo. Mas quando a gente tem que falar sobre nós, sobre aquilo que sentimos, sobre aquilo que pensamos, nós travamos. Então, muitas vezes, cuidado, tá, mulheres? Vocês que acham que tem um bom diálogo aí na relação de vocês, mas se vocês não entenderem isso, vocês podem estar causando aí um distanciamento sem perceber, tá? Sem perceber. Então, vocês viram que lá dentro da aula eu trago para vocês 5 tipos de mente. 5 tipos de mente de marido, 5 tipos de mente de esposa, né? Que tem uma forma de pensar, de sentir e de agir completamente diferente. Ou muitas vezes tem o mesmo tipo de mente, porém um tá no masculino, outro tá no feminino. Ou ainda, vocês podem ainda ter o mesmo tipo de mente, porém um tipo de mente, né, tá na dor, a outra tá no recurso, ou ainda os dois tipos de mente estarem somente na dor. E aí, qual é o grande problema disso, Paula? Que nenhum dos dois consegue encontrar um caminho de solução. Acredito que muitas mulheres já estão passando por isso aqui, né? Passaram pela dor da traição e agora não estão conseguindo encontrar esse caminho de solução. Muitas vezes porque está esperando esse marido fazer a parte dele, né? Sem você precisar fazer a sua. Muitas vezes você ainda está naquele movimento de desequilíbrio porque perdoou aquele marido. A gente falou bastante sobre isso essa semana. Muitas mulheres ainda estão indecisas, perdoaram a traição, mas ainda pensam no divórcio. Então, tudo isso, gente, vai trazendo grandes distanciamentos dentro do nosso diálogo, da nossa relação. E se a gente não tem acesso a esse conhecimento, aquilo que precisaria ser somente um ajuste dentro do casamento acaba se tornando um fim, tá? E quando eu falo tornar o fim, não é o fim somente do casamento, mas é o fim dos sonhos, é o fim dos planos, é o fim dos desejos, é o fim dessa família, né, unida. E aí vocês vão dar um ciclo para um novo movimento, um novo formato familiar, né? Esse feriado nós estávamos no clube, nós conhecemos um casal aonde ela tem 2 filhos, ele tem 3 filhos e se uniram e agora eles têm 5 filhos, né? E aí é todo um movimento diferente para que eles possam sair, para que eles possam viajar, né? É um movimento diferente da família atual. Peraí. Tô com o ar-condicionado muito em cima de mim. Peraí. Pronto. Assim melhorou. Entendem? Então, quando eu falo fim, não é só o fim do casamento. É o fim de um modelo familiar, porque tudo muda. Então, quando a gente fala assim, ai, Paula, é muito difícil superar a dor da traição. Gente, tudo é difícil. Casar é difícil, ter filho é difícil, superar a dor da traição é difícil. Se divorciar é difícil, tá? Se envolver numa nova relação também é difícil. Ser viúva é difícil. Então, assim, nós como mulheres adultas precisamos decidir qual é o tipo de difícil que a gente quer encarar, tá? Porque tudo é difícil. Uma vez que a gente veio para essa terrinha de Deus aqui, de nosso Deus, nós estamos aqui para passar por provas, expiações, para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir.
Quem disse que a vida seria fácil? O que muda é quais são os recursos, quais são as ferramentas que você tem para superar os obstáculos. O que é que você tem de inteligência emocional, o que é que você tem de ferramentas emocionais para superar aquilo que é difícil e se tornar maior do que essa dor, tá? Todos nós aqui já passamos por situações difíceis, gente. Nós passamos por situações difíceis quando a gente foi se casar e a gente não sabia nada sobre a sexualidade, quando a gente foi ter os nossos filhos, né? Educar os nossos filhos, criar os nossos filhos, os nossos empregos, conciliar emprego, casa, criança doente, lição de casa e tantas outras coisas, crises financeiras, quem aqui nunca passou por uma? Crises dentro de um luto, né? Pessoas importantes que adoeceram ou faleceram dentro desse processo. Então, acidentes, doenças, tudo isso são crises que são fases, né? E crises que a gente vai vivendo dentro da nossa vida, que estão muitas vezes fora do nosso controle, e nós precisamos aprender a superar esses desafios. E eu falo para vocês que quando nós superamos a dor da traição, nós estamos prontas para superar qualquer outra dor. Por que eu falo isso para vocês? Porque muitas mulheres vêm para a minha jornada e elas já estão adoecidas. Algumas delas já estão em tratamento de câncer, para vocês terem ideia. Muitas mulheres vieram para a jornada depois de um luto, de perder um pai, de perder uma mãe. Muitas mulheres vieram para a jornada totalmente adoecidas. A Raimunda falou aqui para vocês na aula da manhã, quem não assistiu, assistam, né? Aonde ela estava passando por um problema físico no corpo, de inchaço. Ela falou o nome da doença lá, eu não me recordo agora. E nenhuma medicina identificava com nenhum exame o que é que ela tinha. E só depois que ela conseguiu superar a dor da traição, os inchaços do corpo, né, do abdômen, conseguiu ir embora. Então, até ela falou assim, né? Nossa, Paula, parece uma autocura. E realmente é. Porque quando a gente supera a dor da traição, gente, a dor da traição é importante que vocês entendam que a traição, ela, apesar dela ser comum, ela é um trauma muito forte na nossa vida. E que se a gente não cura ela, assim como uma doença, como um trauma mesmo, ela fica ali, ela permanece ali. E o trauma, ele tem o poder de atingir não só o nosso emocional, como o nosso nível de alma, como também o nosso corpo físico, tá? Então, se você não quer passar por esse processo, nós precisamos estar atentas e encontrar o caminho de solução para superar a dor da traição o mais rápido possível. Por isso, a minha proposta aqui para vocês em 4 semanas, tá? Então, quero falar aqui um pouquinho para vocês sobre por que cada tipo de marido, cada tipo de mente de marido não quer falar sobre a traição. Eu recebo muito esse questionamento das mulheres, né? Paula, o meu marido não quer falar sobre a traição, eu não consigo ter diálogo com meu marido sobre a traição. Alguém aí passou por isso? Eu tento falar com meu marido, ou ele sai, ou ele vira as costas, ou ele briga, né? Ou ele diz que esse assunto está resolvido e não quer mais tocar no assunto, ou ele tenta transferir a culpa para mim. Quem mais aí já passou por isso? Por esse movimento de não conseguir ter um diálogo com esse marido após a traição. Tem mulheres que sequer conseguem entender por que esse marido traiu, porque nem o marido consegue dizer. Olha lá, passo por isso, ó. O meu não quer tocar no assunto. Então, e aí? O que acontece quando esse marido, olha lá, o assunto está resolvido. Quando não quer falar sobre isso, o que gera em nós que eles também não entendem? Quanto menos eles querem falar, mais inseguras nós ficamos, mas desconfiadas nós ficamos, porque a gente tá querendo entender um caminho de solução, né? Que levou ele a trair, e como que a gente pode resolver isso para que isso não aconteça novamente? Mas eles não se abrem, muitas vezes eles não falam, né? Nem eles querem saber, nem eles sabem, né? Conseguem dizer o porquê essa traição acabou acontecendo. E aí, baseado nessa ferramenta que nós trabalhamos lá dentro do Pilar 2, que eu apresentei para vocês na aula 2, eu quero trazer, lembrando que, esvazie aí as suas xícaras, porque nada do que eu vou trazer aqui para vocês justifica uma traição. Mas quando nós entendemos como a nossa mente, como a mente do nosso marido funciona, a gente para de julgar, a gente para de criticar e a gente começa a olhar para uma solução, tá bom? Então, olha só. Eu trouxe aqui os 5 tipos de marido. Qual é o tipo de marido que você falou que mais se parece com o seu? Caladão. Ainda me pergunto porque ele
fosse assim, não entendi. Caladão, caladão, marido intenso. Ah lá, então vamos lá. Deixa eu ver aqui no YouTube. O meu fala que pelo meu comportamento ele achava que eu tinha outra pessoa ou não o amava mais. Olha só. Mas por me amar e querer o nosso casamento, ele não consegue ir embora. Olha, Rose, que interessante, né? Tem mulheres que ainda questionam que quando descobre a traição, só a mulher é que sofre. Isso não é verdade. Muitos maridos já estavam também em sofrimento antes da traição. O que muda é que eles não tiveram recursos, né? Eles tentaram resolver o problema deles, uma necessidade da mente deles, que eu explico para vocês aqui dentro do Pilar 1, do jeito deles. E por não ter conhecimento, por não ter sabedoria, por não estudar o que é um relacionamento saudável, o que foi que aconteceu? Acabou em traição, né? Ah, eu também, Lid. Muito. Não aguento. Parece que unha feita é corpo limpo. Então, vamos lá. Por que o marido mundo na lua não quer falar sobre a traição? Porque o marido mundo na lua, ele é o tipo de marido que ele é muito racional. Então, ele desenha as coisas. As coisas para ele é muito prática, muito racional mesmo. Então, é como 2 mais 2 são 4. Se você perdoou a traição, por que eu tenho que ficar voltando nesse assunto? Ele é rápido, ele é prático, ele é direto ao ponto, entendeu? Ele não vai ficar voltando nesse assunto. Então, o motivo pelo qual o marido mundo na lua não fala sobre traição é justamente por causa disso. Tô caindo aqui, gente. É por causa disso, tá? Porque ele tem uma mente racional e uma vez que você perdoou, ele não julga que seja importante vocês voltarem nesse assunto, tá? Depois, o marido intenso. O marido intenso é o marido que mais fala. Por quê? Porque ele já tem isso dentro de si. Ele chora, ele se arrepende, diz que vai se matar muitas vezes, tá? Já tive casos assim, de maridos que falou, se você se separar de mim, eu vou tentar contra a minha vida. Por quê? Porque esse marido, ele é muito sentimental e ele já tem dentro de si essa questão da fala, do falar. Então, ele vai falar muito e às vezes, mulheres, ele vai falar até o que não deve. Ele vai falar até o que você não precisava saber. E é isso que complica o seu processo de superador da traição. Tá, então falei do marido mundo na lua, falei do marido intenso, que a gente chama também de marido chicletinho. E depois a gente tem o marido controlador, né? O marido controlador deixa eu só voltar um pouquinho no marido sentimental, que me veio algo importante para falar para vocês. Porque eu já tive muitas mulheres falando assim para mim, sabe, Paula? O meu marido, ele me traiu, mas agora é ele que se faz de vítima. Eu tento resolver as coisas com ele e ele é que se faz de vítima agora. Ele não quer assumir a responsabilidade, aí ele começa a ter crises, aí ele começa, sabe, a passar por movimentos onde ele se torna a criança da relação. Ele quer ser a vítima, porque ele não quer se responsabilizar por aquilo que aconteceu. E aqui dentro... Ah, entendi, Sônia, da unha. Obrigada. Então, aqui dentro, a gente começa a entender por que esse tipo de mente. Só para vocês entenderem, quando eu falo que é entender como a mente do seu marido funciona, é entender o que está por detrás dos comportamentos que ele tem ou que ele não tem, que você gostaria que ele tivesse. Olha só, e todo esse conhecimento você descobre aqui dentro da jornada sem ele precisar te dar uma palavra. Porque eu sei que tem muita mulher aqui que fala, meu marido é caladão, meu marido não se abre. Então, essa proposta da jornada é para você saber mais sobre ele do que ele mesmo. E você que vai levar esse conhecimento para ele, de como lidar com ele, tá? Então, esse marido intenso, muitas vezes, ele pode ter esse comportamento vitimista, né? Um comportamento infantil, do choro, de tentar sair do lugar de responsabilidade. Então, se nós, mulheres, não tivermos sabedoria para lidar com isso, ou a gente não vai aguentar aquele chororô, aquele mela-mela, ou a gente simplesmente vai falar, olha, ele não consegue me trazer segurança para essa relação e eu vou acabar terminando essa relação ou vou viver, né, a pior relação que eu poderia viver dentro do meu casamento. E não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Por isso que a maioria das mulheres já conseguem a virada de chave logo na segunda semana, tá? Só com esse conhecimento aqui. Depois, eu tenho um marido controlador. O marido controlador é um dos tipos de mente mais desafiadores. Por quê, Paulo? Porque ele é um tipo de mente que
odeia sair do controle. Então, ele nunca vai querer assumir uma traição. Por quê? É esse o pulo do gato que eu quero que vocês entendam. Nossa, Paula, mas como assim eu vou ter um marido que não assume a traição? Eu vou te explicar por quê. Porque como ele tem esse tipo de mente que não gosta de sair do controle, e ele não gosta de dever nada para ninguém. Ele é que quer controlar. Ele quer dar os passos, os próximos passos. Se ele assume, né? Se ele sai do controle, tá? Na cabeça dele, tá, gente? Se ele sai do controle e assume que você tem razão, o que é que ele pensa? Que agora quem está no controle é você. Então, para esse marido que tem a mente controladora, que para ele é muito difícil sair do controle, é muito difícil para ele assumir para você e ficar falando, porque normalmente o que a gente quer desse marido é que ele assume, que ele fale, né? Que ele se responsabilize. Só que para esse tipo de mente vai ser algo extremamente desafiador para ele. E se você tem esse marido aí em casa e ainda assim ele se arrependeu e ele falou isso para você, você precisa saber que esse marido está te dando mais de algo que é muito difícil para ele. Porque para o seu tipo de mente, isso é o mínimo que ele poderia fazer. Mas quem tem um tipo de marido com um tipo de mente controlador, se ele chegou, falou com você, se arrependeu, assumiu isso para você, para esse tipo de mente é algo extremamente desafiador. E deve ter sido muito difícil para esse marido ter feito isso. Entende? Então aqui, eu não tô passando a mão na cabeça de marido nenhum. Mas eu tô te dizendo, mulher, que com sabedoria e você entendendo como a mente do seu marido funciona, você consegue o que você quiser dele. Tanto a verdade, ambiente seguro, confiança, segurança, seja para ficar ou seja para sair desse casamento. Então, se você quer ter tudo isso na sua relação, se você quer superar a dor da traição, você não consegue se você não entender isso que eu tô te falando. Se você não entender como a mente do seu marido funciona. A maioria das perguntas aqui, Paula, eu acho que o meu marido não me ama mais. Paula, eu acho que o meu marido tá me traindo ainda. Eu acho que o meu marido não se arrependeu. Quando a gente tem acesso a esse tipo de conhecimento, esse acho deixa de existir. Porque a gente passa a entender mais sobre eles do que eles mesmos. Gente, é fantástico. Por quê? Porque a gente olha aquilo que está por detrás do comportamento. Então, por exemplo, se eu sou uma mulher intensa, que falo demais, que me abro demais com todo mundo, até com quem está no ponto de ônibus comigo, e o meu marido é totalmente caladão, muitas vezes eu não entendo isso. Eu julgo isso nele. Eu quero que ele se abra mais, eu quero que ele fale mais comigo, eu quero que ele, né? Eu quero isso do meu marido. Só que muitas vezes eu tô querendo daquele marido aquilo que ele não tem para me dar. E mesmo quando ele tá me dando aquilo que é difícil para ele, eu ainda acho que é pouco. Por quê, gente? Porque eu tô medindo com a minha régua. Eu não tô medindo com a régua do outro, entende? E isso é um caminho de grande distanciamento nas relações. E por que as mulheres falam assim, Paula, se eu tivesse tido esse conhecimento antes, muito provavelmente uma traição não teria acontecido na minha vida. Porque por saber como a sua mente funciona e como a mente dele funciona, vocês não trariam tantos buracos para a relação. Ok? Ok, falei do marido controlador, agora eu vou falar do marido caladão, né? Eu vi que tem bastante marido caladão nessa turma. Vou falar sobre ele. O marido caladão não fala sobre a traição porque ele sente muita vergonha. Presta atenção nisso. O marido caladão, ele tem uma dor que ele carrega como uma dor primária, né? Uma dor infantil, que é a dor da ridicularização. É a dor do não atender uma expectativa, tá? E aí, quando ele faz o que ele fez, né? De te trair, e volta para casa, que você descobre, e ele vê o seu sofrimento, esse é o marido, é o primeiro marido a pedir perdão. Não só a pedir perdão, como eu escrevi aqui, como é aquele marido que se sente culpado e que por muitas vezes, presta atenção aí, marido que quis sair de casa, o marido diz assim, eu não aguento lidar com o seu sofrimento, porque foi eu que causei. Então, eu prefiro ir embora. Eu prefiro que a gente se separe. Eu prefiro sair de casa do que te ver sofrer, porque fui eu que causei isso em você. Por quê? Porque ele não sabe lidar
com a culpa, com a decepção de uma pessoa que ele ama. Entende? Entenderam o que eu quero dizer aqui? Para muitas de vocês que têm o marido caladão, e aí ele vai fazer dois movimentos, o marido caladão. Ou ele vai se afastar e vai para uma caverna dele, vai querer ficar distante, vai querer ficar sozinho, vai querer sair de casa, vai querer sair dar um tempo, tá? Ou ele pode trazer muita raiva. Ele pode lembrar, inclusive vomitar coisas em cima de você que você sequer se lembrava, que você sequer sabia que ele pensava isso sobre você, que ele dizia que, né, que ele achava isso de você. O marido caladão, gente, por ele ter muita dificuldade de falar, sabe? Ele guarda muitas coisas. Ele guarda. E quando ele vai falar, gente, é realmente aquele tipo de mente que traz coisas assim que você fala, meu Deus, eu nunca pensei que o meu marido fosse achar que fosse por causa disso, ou sentir isso, não foi a minha intenção. Mas ele vai guardando, porque ele tem uma tendência a suportar coisas difíceis. Mas quando ele explode, é esse bonequinho aqui, ó, que tem fogo na cabeça, né, lá no Divertidamente. Porque ele explode, é uma panela de pressão que não consegue se conter, sabe? Porque ele tá segurando tanto, que aí é igual a panelinha de pressão mesmo, fica até que uma hora passa do ponto e ela explode, tá? Tem centenas de mulheres dentro da jornada que dizem o quanto esses maridos começaram a se abrir com elas depois que elas superaram a dor da traição. Depois da segunda semana que elas já conseguiram entender todo esse processo, como a mente funciona, caramba, se ele pensa assim, se ele está fazendo assim, se eu fizer isso, opa, isso vai explodir ele. Então, por exemplo, né? Eu tenho uma mulher, uma esposa aí que seja uma esposa sentimental, com um marido caladão. Essa esposa sentimental vai fazer um inferno na vida desse marido caladão até ele falar, até ele se abrir, até ele colocar tudo para fora. Só que esse marido caladão, ele já tem uma dificuldade, gente, que não é pós-traição. Ele pode, marido caladão é aquele cara, gente boa, que ajuda todo mundo, que tira a roupa do corpo para ajudar uma outra pessoa, que se esforça, que se ferra muitas vezes ajudando um monte de gente, tá? Ele tem muita dificuldade de dizer não. Muita dificuldade. Ele é um cara legal. Só que ele tem dificuldade de falar dele. Ele não tem dificuldade de falar. Ele não tem dificuldade de falar de futebol, ele não tem dificuldade de falar com os amigos, ele não tem dificuldade de falar na família. Muitas vezes não. Ele tem dificuldade de falar dele. Ele tem dificuldade de falar aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa. Por quê? Porque ele tem medo que a outra pessoa se zangue, que a outra pessoa se magoe, que a outra pessoa vá embora. E por causa disso, ele guarda. Só que ele não entende que se ele continuar guardando isso, além dele adoecer, muitos maridos, inclusive, que a gente trabalha aqui no Pilar 4, pode, inclusive, ter disfunções sexuais. Porque ele fica tão preso, que ele não consegue relaxar. Ou, muitas vezes, ele busca uma traição lá fora só para conseguir relaxar. Por quê? Porque quando ele chega em casa, é tensão. Então, lembrem-se, mulheres, eu não estou aqui para justificar uma traição, porque uma traição não tem justificativa. Mas eu estou falando para vocês o que é que acontece dentro da nossa casa quando a gente não tem esse tipo de conhecimento. E que se a gente tivesse, tudo poderia ser muito diferente. O meu marido fala pra caramba, mas nunca comigo. Entendeu? Elisângela, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Se o seu marido é um marido caladão, ele só se abre aonde ele se sente seguro, aonde ele sabe que não vai ser julgado, aonde ele sabe que ele não vai ser criticado, aonde ele sabe que não estão esperando que ele seja uma pessoa que ele não é. Então, quando esse marido chega em casa, você podia ser mais organizado. Você podia, né? E aí começam essas cobranças. Na mesa de bar, gente, é tão engraçado isso, né? Que às vezes eu tô lá com meu marido e com uma roda de amigos conversando, né? E outro dia um amigo veio e falou assim, abraçou meu marido e falou assim, papo de homem assim, ó, tá aqui, todo mundo fala,
todo mundo se aceita, todo mundo aceita que o outro é barrigudo. Não tem esses negócios de mulher aí igual vocês têm, não. Então, assim, numa mesa de bar, por exemplo, numa roda com os amigos, ele pode ser exatamente quem ele é. Muitas vezes dentro de casa, principalmente essas mulheres que têm, ou é a mulher heroína, né? Essa mulher deixa que eu faço, ou a mulher perfeitinha, ela sempre quer que o marido faça exatamente como ela faria, ou como ela acha que é certo. E aqui a gente começa a ter os grandes problemas. Por quê? Esse marido diz assim, mas tudo que eu faço não tá bom? Mas tudo que eu faço para ela não é suficiente. Isso também acontece aqui, ó. Quando eu tenho essa mulher intensa, essa mulher que é intensa, essa esposa aqui, ó, marido intenso, esposa sentimental. Quando eu tenho a esposa sentimental, com um traço muito forte, ela parece um buraco sem fundo. Porque ela sempre quer mais. Ela sempre quer mais. Então, por mais que esse marido esteja presente, ela quer mais. Por mais que esse marido se abra e é difícil para ele, ela ainda assim quer mais. Esse marido tem dificuldade de mostrar sentimentos, mas ainda assim ela quer mais. Por quê? Porque isso é um buraco que está dentro dela. Hoje, né, a Raimunda, na aula do almoço, ela veio falar isso pra gente. Ela falou, Paula, eu, na minha intensidade, estava buscando algo do meu marido que ele não tinha como preencher. Só eu mesma tinha como fazer isso por mim. E quando ela entendeu esse processo, ela não só superou a dor da traição, como já construiu uma nova relação para a vida dela, tá? Então, gente, é muito importante. Nós, tanto o seu marido quanto você, viemos de sistemas familiares diferentes, com histórias diferentes, com dores e recursos diferentes. E nós dois nos unimos sem ter qualquer tipo de conhecimento sobre relacionamento. E nós nos encontramos, nos casamos por frequência para ser igual aos nossos pais ou para fazer diferente do que os nossos pais fizeram, daquilo que eu não aprovava no casamento deles. Entendem? E é por isso que as relações dão errado. Porque eu não sei qual é o caminho saudável das relações. Porque eu não sei o que existe por detrás da lógica dos relacionamentos. Eu simplesmente faço para repetir ou faço para ser diferente. Tá bom? E lá, dentro da aula 2, inclusive, eu falo isso para vocês. Né? Quantas mulheres passaram pela dor da traição na sua família? Quantos homens traíram na família do seu marido? Veja quantas de nós estamos repetindo histórias de geração em geração. Vejam isso. Quantas mulheres tiveram dificuldade com a sexualidade e muitas de nós acabamos tendo dificuldade com a sexualidade. Quantas mulheres da nossa família se perderam na maternidade e nós agora também estamos nos perdendo na maternidade. Gente, isso não é acaso. Isso é repetição. E que se você não olhar para isso agora, quem vai pagar o preço que você está pagando hoje são os nossos filhos. Estão entendendo isso? Tudo existe um porquê. Nada na nossa vida acontece por acaso. Nada. Nada. Você ter se casado, escolhido esse homem, ter vivido o que você viveu no seu casamento, essa traição. Gente, é tão libertador quando você entende por que essa traição entrou na sua vida. Isso traz uma paz de espírito. Vocês não estão entendendo o que é isso. A ponto de você olhar e falar assim, gente, a traição foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque agora eu cresci. Agora eu acordei. Vocês acham que estavam vivendo um bom relacionamento no casamento de vocês. Mas eu aposto para vocês que vocês não estavam. Que tudo que é bom ainda está por vir quando você tem acesso a esse conhecimento. Depois, gente, a gente tem o marido exigente. Por que o marido exigente não gosta de falar sobre a traição? Se vocês tiverem dúvidas, podem colocando aí que eu já respondo para vocês, tá bom? Por que o marido exigente não gosta de falar sobre a traição? Gente, o marido exigente, ele tem um tipo de mente que é o tipo de mente perfeccionista. Para esse marido, não basta ser bom. Para esse marido, precisa ser perfeito, tá? E quando ele comete essa traição, qual é a primeira sensação que ele tem? De que ele não foi perfeito. Ele não foi perfeito com você.
E a grande dor que o marido exigente tem é a dor da troca, é a dor da traição. E se esse marido fica falando com você toda hora sobre essa traição, é a mesma coisa como ele tivesse que ficar te dizendo toda hora, viu? Olha, eu não sou perfeito para você. Se você quiser, você pode arrumar outro, porque eu não fui o homem perfeito para você. Todas as vezes que o marido exigente, você tenta falar com esse marido sobre a dor da traição, é muito dolorido para ele. Porque ele sabe que ele não foi perfeito e que ele abriu brechas para que você agora também cometa uma traição com ele. E é isso que ele mais tem medo que você faça. Mesmo você dizendo, tá? Pode dizer que não vai fazer, não importa. Isso é um medo que já tá ali, ó, naquele sistema central, né, da mente desse marido. Então, por mais que você fale que não vai fazer isso, isso já tá aqui, ó, tá registrado nele. E ele não confia. Então, como ele não foi perfeito com você, ele e ter que ficar falando sobre essa traição toda hora é a mesma coisa de ter que dizer que, por não ser perfeito, você pode buscar um outro homem perfeito, que não é ele, abrindo brecha aqui para uma traição. E aí, teve gente que falou assim, Paula, eu me identifico em vários tipos de mente. Eu não consegui identificar se o meu é assim, se o meu é assado, parece ter um pouquinho desse, um pouquinho daquele. Aqui dentro da jornada, nós temos uma ferramenta que mede, né, quanto nós temos de cada tipo de mente. E aí eu consigo entender, então, peraí, o que prevalece em mim é a esposa controladora, é a esposa sentimental. Nossa, do meu marido, ele é muito equilibrado, então ele tem um pouquinho mesmo de cada tipo de mente. Isso significa que ele oscila muito rápido. E é tão interessante, gente, que as minhas alunas, elas entendem o tipo de mente do marido do formato inverso. Ela percebe o comportamento e fala assim, opa, meu marido agora tá no modo sentimental. Opa, meu marido agora tá no modo exigente. Opa, meu marido agora tá no modo caladão. Então, elas têm esses recursos de como lidar com cada tipo de marido em cada situação através dessa ferramenta que nós temos aqui dentro do Pilar 2. Então, imagina, em 2 semanas, você está sabendo mais sobre a mente do seu marido do que ele mesmo. Imagina. Gente, tem mulheres que passam pela jornada e dizem assim, ô Paula, eu não só superei a dor da traição, como eu descobri coisas sobre mim. Por que eu era desse jeito? Por que eu fazia desse jeito? E todo mundo me julgava. E na jornada eu entendi por que eu tinha aqueles pensamentos, por que eu me comportava daquele jeito, mesmo todo mundo dizendo para mim que era errado. Olha que interessante, gente. Olha que interessante isso, tá? Então, ó, não adianta eu querer, que é a grande oportunidade dessa aula. Se você continuar, tentar falar com o seu marido do jeito que você entende, você vai dar com o burro na água. Se você continuar falando com o seu marido do jeito que você entende, e se você continuar em dor, esse casamento não tem chance. Se você continuar falando com o seu marido do jeito que você entende, não do jeito que ele entende, continuando em dor, você está condenando os seus filhos e as próximas gerações a passarem pela mesma repetição. Olha o tamanho da importância que nós temos dentro do nosso sistema familiar, tanto para viver aquilo que as mulheres do meu sistema não viveram, como para fazer com que os meus filhos não precisem passar por aquilo que eu passei, né? A Raimunda falou muito sobre isso, né? Ela tem uma filha casada, viu que a filha estava engordando. Importante falar para vocês sobre esse processo do engordar. Muitas mulheres acabam vindo para a jornada emagrecendo em 4 semanas. Porque tem um tipo de mente que, por trazer um vazio dentro do peito, e por muitas vezes não está conseguindo ter a segurança dentro desse casamento, se ela não está conseguindo se sentir amada, se ela não está conseguindo se sentir vista, essa mulher aqui se afoga na comida. E quanto mais ela não consegue falar, se expressar, né, e ter uma resposta positiva desse marido, mais ela se afoga. Pode ser na comida, na bebida, no cigarro, tá? E nesse movimento aqui, ela começa a entrar num ganho de peso absurdo, que ela pode fazer o que ela quiser. Ela pode tomar medicação, ela pode ir para o spa, ela pode tomar remédio,
ela perde por um tempo e depois ela volta para aquele efeito rebote muito maior do que era antes, tá? Por que eu falo isso para vocês? Porque se aqui não tiver curado, o corpo também está adoecido. Quando eu curo a mente, eu curo o corpo. Então, tem alunas minhas aqui que perderam 12 quilos, gente. É muita coisa. Por quê? Porque aquele vazio que ela estava tentando buscar preencher naquele marido, ela resolveu. Isso é causa raiz. Quando ela resolveu isso, ela perdeu 12, 14 quilos, que foi a Juliana, da T4, né, Jana? A Marilda, que falou sobre isso também. A Maiara, né? A Maíra e a Maiara, turma T15, T14, T15. Gente, são várias mulheres. E eu falo, eu não sou nutricionista, eu não sou educadora física, eu faço atividade física, né? Mas eu não sou educadora física. Mas quando nós curamos os buracos emocionais, o corpo corresponde. Do mesmo jeito as doenças. Então, se eu tenho uma doença, né, como hipotiroidismo, né, que fala hipertiroidismo, candidíase, labirintite, cólicas, miomas e tantas outras coisas. Isso são materialização de emoções não processadas, tá bom? E quando a gente vai entendendo todos esses processos, como eu vou guiando vocês, pilar a pilar, a gente olha, a gente descobre e a gente cura. Aí a gente vai para o próximo pilar. A gente olha, a gente descobre, a gente cura. Entende? Não é um processo só para ver. É uma jornada terapêutica vivencial de cura mesmo. Para que você possa se olhar e curar. A Raimunda falou sobre isso, que ela curou dores profundas que ela tinha dentro desse casamento, que não começou nesse casamento. Olha lá, Paula, perdeu 28 quilos, gente. É muita coisa, gente. É muita coisa. Por quê? Porque tudo isso está interligado. Olha lá, ovário policístico. Fora o mioma, né, que a anestésia acabou passando, e depois de 40 dias de jornada, ela acabou engravidando, tentando 7 anos, gente. 7 anos. Então, assim, eu não posso prometer isso para vocês, porque cada uma tem o seu próprio resultado, né? De acordo com o seu empenho, de acordo com o seu estado aqui dentro. Por quê, gente? Aqui eu tô para dar 150% de tudo que eu sei para vocês dentro da jornada. Mas vocês também precisam fazer a sua parte. Adquiri fibromialgia e hoje faz um mês que consegui voltar a me exercitar. Isso era impossível, porque sempre que tentava, o meu corpo entrava em processo de infecção muscular. Hoje sou outra. Que bom saber disso, Nanda. Você é turma 14, né, Flor? Acho que é turma 14. Eu não dormia, minha mente estava sempre irritada e esgotada. Eu também, eu tinha muito processo de insônia. E as insônias que foram me trazendo a depressão, né? Eu passava horas no celular vendo a vida das pessoas e vendo como as outras pessoas eram felizes. E por que eu estava vivendo aquele momento que era para ser o melhor momento da minha vida, onde a gente estava na chácara que a gente construiu, com a filha que a gente tanto queria, né? Vivendo bem, tendo tudo aquilo que a gente mais sonhava na nossa vida. Por que aquela traição estava acontecendo na minha vida? Né? Porque eu sempre achava que isso ia acontecer com a minha mãe, ia acontecer com a minha avó, com a minha tia, mas não comigo, porque comigo ia ser diferente. E aí, olha só o que aconteceu. Então, gente, nós estamos aqui para encarar isso de frente, superar essa dor e nos tornarmos mulheres muito maior do que essa dor. A Renatinha tá aí? Eu vou deixar a Renatinha falar com vocês agora, que ela vai poder falar mais com vocês dos resultados que ela trouxe para a vida dela do que eu. Porque eu sei que a Renatinha teve também queda de cabelo, que é algo muito comum quando a gente está passando por grandes tensões e estresse contínuo, tá? Está aí, Rê? Dá um oi para mim, para te chamar aqui. Tudo bem, querida? Tudo ótimo, Paula. Agora tudo bem. Ai, que bom, graças a Deus. Ô, Rê, você está aqui porque você superou a dor da traição em 4 semanas? Em 4, não. Eu superei a dor da traição da segunda para a terceira semana, exatamente com a aula que você está falando hoje. Depois que eu entendi a mente do meu esposo, minha chave virou e tudo mudou. E tudo mudou. Ô, Rê, você acha que se você tivesse tido essa ferramenta antes, você poderia ter feito muita coisa diferente? Muita coisa diferente, né? Talvez não teria passado por essa dor que destrói qualquer mulher, né? Sim. E teria agido totalmente diferente no meu casamento, porque antes da dor da traição foram 10 anos de casado e 10 anos eu sendo uma outra Renata. A Renata me pergunta, a Renata estava controlando
cada passo dele. A Renata que não confiava nem em mim mesma. Tá. O Rê, você tá me ouvindo? Deu uma travadinha aqui. Tá. Tá todo mundo falando que a Rê tá linda, ó. Tá lindona, Rê. Ô, Rê, quando você entrou, você era aquela mulher controladora, era aquela mulher que estava passando por um processo de dor muito profundo, né? Queria que você contasse um pouquinho para elas. Inclusive sobre essa questão da queda de cabelo que você comentou com a gente, que você acabou passando por esse processo de tanto que a dor chegou no físico, né? Conte para elas um pouquinho. Exatamente isso, Paula. Quando eu descobri, né, a traição, como muitas mulheres aí, confiava 100% no marido. Eu nunca imaginei que iria passar por isso, e era aquela mulher que tinha aquela crença, que eu nunca perdoaria uma traição, e falava isso dentro de casa, ele sabia essa opinião minha, e foi uma das coisas que eu estava jogando na cara dele. Ele sabia por que ele fez isso comigo. Tá. Então, com a dor da traição, veio, né, a queda de cabelo, sim. Meu cabelo caiu muito, caía quando eu tomar banho, lavar o cabelo, caía aquele monte de cabelo na mão. Eu procurei a dermatologista e não tem uma explicação, né, porque tinha vitamina, tinha tudo, mas toda coisa do conhecimento que eu entendi o porquê da queda. Perdi em uma semana 10 quilos, porque pra mim o impacto foi tão forte que eu parei de comer, parei de me alimentar, eu só chorava. Então eu emagreci muito rápido, ao ponto das pessoas perguntarem se eu estava doente, o que tinha acontecido comigo, porque até meu rosto tinha mudado. E sentia uma dor muito forte assim no peito, que é exatamente como você fala, como se tivesse ficado uma faca, e a faca que caiu me virar dela, me saiu pelas costas, porque eu sentia muita dor no estômago, vomitava. Eu lembrava o tempo todo, chorava o tempo todo, e eu reagia com vômito. Tá. Eu comia, não tinha nada no estômago e vivia vomitando. Ô, Rê, e você, quando você chegou nesse ponto que você já estava no fundo do poço, né? Já estava no fundo do poço. Quando você descobriu a jornada, você desconfiou que 4 semanas fosse funcionar para você? Você teve medo? Sim, Paula. A dor que eu estava sentindo era tão forte que eu me perguntava como que em 4 semanas essa dor iria sumir, como que ia resolver em 4 semanas. Eu fiz sim, tive a oportunidade de entrar na T10, não entrei por causa do medo, por causa da dúvida, porque eu olhei para as condições financeiras, me arrependi, porque eu perdoei sem perdoar, Sim. achei que estava tudo bem, até que passou, iniciou a T10, eu não participei, e aí como tudo estava bem, do nada, um dia ele virou para mim, aí eu achando que ele estava bem, que estava resolvido. Ele falou para mim que não queria mais, que eu não parava de reclamar, eu não parava de jogar na cara dele em relação à traição, e que ele iria embora de casa. Meu marido é um marido caladão. Ele se fechou no mundo dele, e ele falou para mim que de tanto ver sofrer, ele preferia sair de casa. E aí eu me desesperei, porque a T10 já tinha começado, já não tinha mais o que fazer, não tinha como entrar numa jornada que já estava em andamento. Eu tive que esperar até 11 iniciar, para ali sim eu tomar coragem, largar o medo, largar tudo, mesmo com dúvida, mesmo com medo de não dar certo, eu poder entrar, e foi a melhor coisa que eu fiz, Paula. Que coisa boa. É verdade, a Renata está falando uma coisa, inclusive da turma 10, que foi a última do ano, até eu abrir a T11, que foi a primeira do ano seguinte, gente, eu demorei um tempo. Porque eu saí de férias, fiz vários movimentos e acabou demorando. Então, o que a Rê está falando, que ela não entrou na T10, esperou, né, Rê? Para depois vir para a T11. Então, mulheres, o que eu falo para vocês é muito sério. E a Rê sabe disso. Fecharam as inscrições, não entra mais. Não adianta, porque é uma jornada que tem data para começar e tem data para acabar. Então, assim, uma vez que você entrar, você sabe que a sua dor tem data para acabar. Porém, uma vez que essa jornada começou, quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Só na próxima, que eu ainda não sei quando vai ser, porque eu também preciso de férias. A família pede férias. E como vai ser meu aniversário, logo no começo de janeiro, então a gente vai se curtir, vai ter esse momento de férias e depois a gente retoma. Quando isso vai ser, eu não sei. Mas o que eu sei é que quem está passando pela dor da traição tem pressa, né, Rê? Rê,
Se você não tivesse vindo para essa jornada, como você acha que você estaria passando por esse momento agora? Como seria esse Natal? Como seria esse ano novo na sua vida? Estaria mais destruída ainda, né, Paulo? Porque já estava me arrastando, porque eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia pensar. Eu acho que eu estava entrando em processo de depressão, porque eu não queria sair de casa, eu não queria me arrumar. Para mim não tinha motivo e eu tinha vergonha do que tinha acontecido, né? Porque eu não esperava mesmo essa traição. E eu estaria separada, sem dúvida. Minha família é de uma outra cidade. Eu tinha falado para ele que eu ia pegar minhas coisas e ir embora, que eu teria mudado, eu teria mudado toda a rotina da minha filha. Tem uma filha de 6 anos, na época estava com 5. Queria trocar de trabalho e tudo, porém eu iria mudar de estado, mas a dor ela iria comigo, porque era muito forte a dor. Sim. É que quem não participou da jornada não tem noção do conhecimento de como que é você sentir aquela dor sair do seu peito, como se alguém colocasse a mão e tirasse. Porque é assim que eu me sinto. Hoje, leve, hoje, uma outra mulher, porque a minha vida teria mudado, Paula, totalmente. Que bom. Ô, Rê, uma dúvida, né, que elas sempre perguntam para mim, eu acho que você é uma pessoa, assim, uma aluna que se empenhou para isso, né, e que você vai conseguir explicar isso para elas. As mulheres falam assim, Paula, mas se eu entrar na jornada, eu vou conseguir esquecer a traição? Eu vou conseguir ter mais segurança? Eu vou conseguir confiar nesse marido de novo? O que você diz para ela, Rê? Depois que você supera a dor da traição, o que acontece com a gente? A nossa mente muda totalmente. Esquecer a traição jamais. Lembro dela todos os dias, assim, mas não com o sofrimento que eu sofria. Eu lembro, hoje eu pego isso como aprendizado. Agradeço sim, parece loucura quando você fala, mulheres, eu agradeço por ter passado, por ter o conhecimento que eu tive. De lá para cá, olha, eu não tinha tido nesses 10 anos atrás. O casamento que eu vivo hoje, em 10 anos eu não tinha vivido nada disso. Parece que a gente está namorando, parece tudo novo. É como se a gente zerou. Como não? Realmente a gente zerou, né? E passou a viver um novo casamento. Então, assim, esquecer jamais. Eu não tive amnésia e nem quero esquecer. Porque toda vez que eu lembro da onde eu estava e quem eu sou hoje. Sim. Então, assim, a traição foi algo que me fez renascer, ser uma nova mulher. Então, se eu fosse ela, não desejaria esquecer. Desejaria, sim, aprender a ser diferente a ser uma pessoa nova após a traição. Sim. Ô, Rê, coisa boa. Uma coisa, Rê, que às vezes eu vejo muitas as mulheres falando aqui, né? Principalmente na comunidade, elas falam assim: nossa, Paula, essas aulas têm me ajudado muito até aqui. Nossa, eu tô me desvendando, eu tô vendo os meus erros, eu já comecei a ter uma conversa com meu marido dentro de casa, né? Já tô fazendo esses movimentos aqui dentro de casa. A Rê, que passou pela jornada e está com a gente aí até hoje, vivendo, né, os seus movimentos, os seus resultados. Rê, você acha que, apesar de ser um conteúdo bem profundo, né, que a gente oferece dentro da nova maratona, você acha que você conseguiria ter sua virada de chave e manter esses resultados um ano depois de ter vivenciado a jornada, só com os conteúdos gratuitos? Não, jamais, Paula, jamais. As aulas abertas, lives abertas, são muito boas, né? Eu acompanho todas, de manhã, meio-dia, à noite, e eu continuo aprendendo, continuo virando a chave dia após dia, mas a jornada, as aulas fechadas, vai além. Você conhecer a sua origem, você entender por que você passou pela essa traição. A aula de hoje você está falando muito da mente, foi onde eu virei a minha chave, foi onde eu superei essa dor da segunda para a terceira semana, quando eu conheci a mente, aprendi a entender a mente do meu marido, foi onde eu entendi o porquê que eu agia como eu era, por que o nosso casamento chegou naquela situação. E digo mais, está fazendo praticamente um ano que eu participei dessa jornada, e mesmo assim, meu marido é aquele caladão, aquele que não me deu detalhes da traição, e no começo, antes de eu buscar a jornada, eu queria saber quem era, como, eu queria detalhes. E ele falava que não ia falar. Recentemente, semana passada, eu não perguntei nada, ele simplesmente virou para mim e falou assim: olha, eu acho que a gente tem que conversar, e começou a me falar o porquê. Ele se abriu, Paulo, de uma tal forma que, mais uma vez,
É isso. Esse ambiente seguro que a Rê está falando é quando aquele marido que é caladão, que tinha dificuldade de falar, começa a falar sem a gente precisar perguntar. Quando os nossos maridos começam a fazer coisas que a gente sempre pediu e que agora, sem pedir, ele vai lá e faz. Né? E isso não é mágica. E quando a mulher não supera a dor da traição, mesmo o marido fazendo tudo isso, ela ainda continua desconfiando. Então, a grande chance que ela tem de fazer um novo casamento, ela joga isso no lixo por não saber. Né, Rê? Por não saber. Ô, Rê, em algum momento você ficou com medo de não conseguir superar a dor em 4 semanas? Não por desconfiar da jornada, mas falar assim, será que... Nossa, do jeito que eu falo, parece simples assim, mas será que eu vou conseguir superar essa dor em 4 semanas? Você ficou com esse medo de não conseguir? Sim, Paula, fiquei. Como eu falei, eu achava que era muito pouco tempo ao tamanho da dor que eu sentia. E o medo de estar ali investindo, né? E, para mim, era um casamento que já estava acabado, eu estava decidida a isso. Então, para mim, eu fiquei com medo. Eu vou jogar meu dinheiro fora, né? Vou pagar por algo que eu, na verdade, passando aqui no Instagram, vi uma live sua e aí comecei a seguir. E eu ficava pensando, será que é verdade? Será que realmente acontece? Vi os depoimentos e falava, será? E mesmo depois que eu fiz a matéria, eu fiquei querendo esperar até entrar na jornada e ver que é muita lei. Ainda bem que eu fui com medo, fui segura, porque vale muito a pena. Mas a insegurança, ela vem sim, né? Agora cabe a gente fazer a escolha. Ficar com ela ou dar um passo à frente. Sim. Rê, você teve dificuldade financeira para entrar? Você teve dúvida? Teve medo de perder dinheiro? Sim, tive dificuldade, como eu falei, né? Eu estava decidida ir embora, então eu ia ter que abandonar meu serviço, largar a casa, tudo, sem marido, então eu estava decidida ir embora. Quando eu vi a jornada, que eu quis entrar, eu não tinha dinheiro, eu não tinha da onde tirar, não queria falar com ele, né? Tá. Eu não tinha nem coragem de pedir dinheiro para ele, e quando passou a P10, eu não entrei, que eu quis entrar na P12, na P11, desculpa, eu, por não ter dinheiro, os cartões, tudo, eu e ele usava, eu liguei para minha irmã, né, ela sabendo do que tinha acontecido comigo, e ficou o cartão dela prestado. Então, assim, eu usei o cartão da minha irmã, já paguei minha jornada toda, parei leve, fiz a forma que tinha que fazer, paguei leve a jornada, mas assim, se eu olhasse para minhas condições, por dinheiro que eu não tinha na mão, eu não teria entrado. Mas para mim não importava, eu não queria me livrar daquela dor, então eu fui pelo cartão da irmã, se não fosse dela, ia arrumar de alguém. No dia da inscrição, ainda fiquei na dúvida, no medo, né? Logo cedo, acordei para fazer a inscrição, não fiz logo cedo, fui deixando o dia passar, quase que não dava tempo, me arrependo, porque os bônus que você dá nas primeiras horas da inscrição, eu não tive direito a bônus nenhum. Mas graças a Deus que eu tô aqui, né? Então, quase perdi tudo. Quase que eu deixei mais uma jornada passar, e a minha, né, eu iria virar um ano com essa dor. Então, assim, o medo eu tive, a dificuldade eu tive. Mas eu encarei mesmo assim, hoje eu vejo que valeu muito a pena. Eu pagaria um valor triplo se fosse necessário, porque o valor não é simbólico ao tanto de conhecimento que a gente recebe. Sim. Ô, Rê, eu sempre falo isso também, né? É muito importante que a gente saiba separar isso, né? Que é o preço do valor. O preço é aquilo que você paga, o valor é aquilo que você recebe, né? E o quanto a gente recebe com o conhecimento, né? Isso faz com que a gente se torne uma nova mulher, uma nova mãe, uma nova esposa. Isso faz muito sentido. Minha querida, muito obrigada por você estar aqui, contribuindo, contando mais uma vez a sua história para essas mulheres, contagiando elas com a sua energia, com o seu feminino, com a sua segurança. Hoje eu não vejo mais uma Renata mimizenta, chatonilda, vejo uma mulher cheia de atitude, cheia de sabedoria, aqui pronta, né? Uma mulher que se curou, aberta a ajudar e a curar outras mulheres. Porque aqui dentro da jornada a gente sempre fala isso, né, Rê? Mulheres curadas curam outras mulheres, nem que seja com o nosso próprio exemplo, né? E isso é muito grande, porque ao contrário do que a nossa sociedade nos mostra, nós estamos aqui para mostrar que o que separa a Renata, eu e todas essas mulheres que passaram por aqui se chama conhecimento. Obrigada, viu, minha querida?
falei aí o tempo todo e volto a falar. Graças a Deus que eu entrei na jornada, porque domingo agora eu completo 12 anos de casada. Se eu não tivesse entrado na jornada, respondendo mais uma vez essa pergunta, eu não estaria comemorando, eu não estaria com esse marido, eu não teria uma filha feliz, realizada, porque todo o processo da dor, né, aconteceu com a minha filha de 5 anos, era que enxugava as minhas lágrimas, e hoje a gente tem uma data para se comemorar, um novo, né, são 12 anos, mas contando também de novo, de algo novo, que começou uma família nova. Então eu que agradeço pela jornada, por todo o conhecimento, sem dúvida, eu não te largo jamais, jamais. Todas as aulas e quero continuar, quando você chegar na 150, falar sobre a jornada. Que coisa boa, Rê, obrigada, viu? Gratidão, parabéns aí, que essas datas, né, se repitam por muitos e muitos anos, cada vez melhor, cada vez mais focados, cada vez mais nessa prosperidade que o casal, né, tem o poder de fazer e mostrar para os nossos filhos, viu? Um beijo para você, Rê. Fique com Deus. Beijo. Um beijo. Fiquem com Deus. Até mais tarde.